Minha vida inteira desmoronou em questão de segundos, quando percebi que estava sendo enganada há meses pelas duas pessoas em quem mais confiava. Eu sou a Angélica, tenho 35 anos, trabalho como enfermeira aqui em Campinas, e vocês precisam ouvir cada detalhe dessa história, porque ela vai mudar completamente a forma como vocês enxergam as pessoas ao seu redor. Tudo começou numa quinta-feira comum, daquelas que você acorda pensando que será só mais um dia igual aos outros. Estava voltando do meu plantão de 12 horas no Hospital Santa Casa, com aquela exaustão que só quem trabalha salvando vidas conhece. Meus pés doíam dentro do sapato branco, minha cabeça latejava, e eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e descansar ao lado do Gabriel, meu marido há 8 anos. Gabriel sempre foi aquele tipo de homem que todas as minhas amigas diziam que eu tinha sorte de ter encontrado. Mecânico trabalhador, carinhoso, sempre me esperava acordado quando eu chegava tarde do hospital. Pelo menos era isso que eu acreditava até descobrir toda a verdade podre que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Quando abri a porta de casa naquele dia, escutei vozes na cozinha. Uma risada alta e desagradável que eu conhecia muito bem. Teresa, minha sogra, estava lá novamente. Aquela mulher tinha o dom especial de aparecer na minha casa sempre nos momentos em que eu mais precisava de paz e tranquilidade. Teresa é daquele tipo de pessoa que consegue sugar toda a energia positiva de um ambiente em poucos minutos. Aos 62 anos, aposentada há 5, ela parecia ter como hobby principal criticar tudo que eu fazia. Minha comida nunca estava boa o suficiente. Minha casa nunca estava limpa o suficiente. Meu trabalho nunca era valorizado o suficiente na opinião dela. Respirei fundo e me dirigi para a cozinha, esperando apenas cumprimentar ela rapidamente e seguir para o meu quarto. Mas o que aconteceu em seguida marcou para sempre a minha memória. Teresa estava de costas para mim, com a porta da minha geladeira escancarada, mexendo nas minhas coisas como se fosse dona do lugar. Ela se virou para o Gabriel, que estava sentado à mesa tomando uma cerveja, e soltou a frase que mudaria tudo. Essa geladeira está igual à sua esposa, não tem nada de bom. E então ela começou a rir. Uma gargalhada cruel, cheia de maldade, daquelas que você sente na alma. Mas o que realmente me destruiu foi ver o Gabriel rindo junto com ela. Meu próprio marido, o homem que prometeu me amar e me proteger, estava ali gargalhando da minha cara como se eu fosse motivo de piada. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não foi só o meu coração, foi também a última gota de ingenuidade que ainda restava em mim. Fiquei ali parada na entrada da cozinha, ainda com o uniforme do hospital, observando aquela cena surreal. A mulher que me criticava há anos estava mexendo na minha geladeira como se tivesse o direito de fazer isso. E o homem que jurava me amar estava validando cada palavra cruel dela. Teresa continuou sua apresentação de stand-up às minhas custas. Olha só, Gabriel, só tem umas verduras murchas aqui, um pedacinho de queijo vencido e umas sobras de ontem. Igual ela mesmo, só coisa velha e sem graça. E lá vinha outra rodada de risadas entre mãe e filho. Naquele momento, uma frieza estranha tomou conta do meu corpo. Em vez de explodir de raiva ou sair correndo chorando como eles provavelmente esperavam, algo muito diferente aconteceu comigo. Comecei a observar tudo com outros olhos, como se uma película tivesse saído da minha vista e eu finalmente pudesse enxergar a realidade. Reparei no nervosismo do Gabriel quando ele percebeu que eu estava ali, a forma como ele rapidamente tentou mudar de assunto, a maneira como evitou o meu olhar. Teresa, por outro lado, nem se abalou com a minha presença. Pelo contrário, parecia estar se divertindo ainda mais por ter uma plateia maior para seu show de humilhações. "Ah, Angélica, você chegou!", disse ela com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. "Estava aqui conversando com o Gabriel sobre como vocês precisam fazer umas compras. Essa geladeira está uma vergonha." Eu poderia ter respondido na mesma hora. Poderia ter colocado ela no lugar dela, defendido minha casa, minha comida, minha dignidade. Mas algo me disse para ficar calada e apenas observar. Uma intuição estranha, como se meu subconsciente já soubesse que havia algo muito maior escondido naquela situação. "É verdade, amor", disse Gabriel.
ainda evitando meu olhar. Amanhã a gente vai no mercado fazer umas compras maiores. Sua voz estava diferente, forçada, como se ele estivesse representando um papel que não dominava muito bem. Naquele momento, fingi que estava tudo bem. Sorri, cumprimentei Teresa educadamente, beijei meu marido como sempre fazia e disse que ia tomar um banho. Mas por dentro, uma revolução estava acontecendo. Minha mente estava trabalhando em velocidade máxima, conectando pontos que até então pareciam desconexos. Enquanto a água quente do chuveiro escorria pelo meu corpo, comecei a relembrar situações dos últimos meses. O Gabriel sempre nervoso quando chegavam as contas do banco, as desculpas esfarrapadas sobre gastos extras, as saídas misteriosas nos fins de semana para ajudar a mãe com umas coisas. A intimidade crescente entre ele e Teresa, que antes mal se falavam. Saí do banho com uma determinação que eu mesma não sabia que possuía. Coloquei minha camisola, penteei o cabelo e desci para a cozinha fingindo normalidade absoluta. Teresa ainda estava lá, agora sentada à mesa conversando baixinho com Gabriel. Eles pararam de falar assim que me viram. "Vocês querem que eu prepare alguma coisa para comer?" Perguntei com a voz mais doce que consegui. Era importante manter as aparências enquanto eu não descobrisse o que realmente estava acontecendo. "Não precisa não, filha", respondeu Teresa com aquele tom condescendente que eu odiava. "Já comemos alguma coisa antes de você chegar. E além do mais, com essa geladeira vazia, o que é que você vai fazer mesmo?" Mais uma vez eles riram juntos. E mais uma vez eu simplesmente sorri e fingi que não estava acontecendo nada. Mas por dentro, eu estava tomando nota de cada palavra, cada olhar, cada gesto. Meu instinto estava gritando que havia segredos naquela família, e eu estava determinada a descobrir quais eram. Naquela noite, depois que Teresa foi embora e Gabriel adormeceu, fiquei acordada olhando para o teto e planejando minha estratégia. Durante anos eu havia sido a esposa perfeita, a nora educada, a mulher que abaixava a cabeça e engolia desaforos para manter a paz. Mas algo havia mudado naquele dia. A humilhação da geladeira tinha sido a gota d'água, mas também havia sido o despertar de uma Angélica que eu nem sabia que existia. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Gabriel escondia o celular quando eu chegava perto. Os cochichos ao telefone que paravam abruptamente quando eu entrava no cômodo. As mentiras pequenas sobre onde havia estado e com quem havia falado. Teresa também começou a aparecer em casa com mais frequência, sempre com aquele ar de superioridade, sempre encontrando algo para criticar. Mas agora eu estava observando além das palavras. Estava reparando na linguagem corporal dela, na forma como ela e Gabriel se comunicavam através de olhares, nos segredos que claramente compartilhavam. Uma semana depois do episódio da geladeira, aconteceu algo que confirmou todas as minhas suspeitas. Gabriel saiu para trabalhar como sempre, mas esqueceu o celular em casa. Quando o aparelho começou a tocar insistentemente, olhei a tela e vi o nome da Teresa. Normalmente eu não atenderia o telefone do meu marido, mas naquele dia, movida por um impulso que eu mesma não conseguia explicar, atendi. "Gabriel? Graças a Deus você atendeu." A voz da Teresa estava desesperada, muito diferente do tom arrogante que ela sempre usava comigo. "Preciso de mais R$ 500 hoje mesmo. O site está cobrando e ameaçando bloquear minha conta." Fiquei em silêncio total, processando o que acabara de ouvir. "Site? Que site? R$ 500? Gabriel estava dando dinheiro para a mãe dele sem eu saber? Gabriel, você está aí?" A voz dela estava cada vez mais nervosa. "Você prometeu que ia me ajudar. Não posso parar agora. Estou quase ganhando tudo de volta." Foi então que tudo começou a fazer sentido. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha mente com uma clareza assustadora. Teresa tinha problemas com jogos. Gabriel estava bancando o vício da própria mãe. E eu, como uma idiota, estava trabalhando dia e noite para sustentar a casa enquanto meu dinheiro estava sendo desviado para alimentar a compulsão dela. Desliguei o telefone sem dizer uma palavra, mas meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A raiva que senti naquele momento era diferente de qualquer coisa que eu já havia experimentado.
Não era apenas raiva da traição, mas raiva da forma como eu havia sido tratada, humilhada e diminuída enquanto eles se aproveitavam de mim. Sentei na mesa da cozinha, a mesma onde Gabriel e Teresa haviam rido da minha cara dias antes, e comecei a planejar cada passo do que faria a partir daquele momento. Se eles pensavam que podiam continuar me enganando, estavam muito enganados. Se eles achavam que eu era apenas uma mulher submissa que aceitaria qualquer humilhação calada, iam descobrir o quanto estavam errados. Peguei minha bolsa, tirei de dentro dela a carteira e olhei para todos os cartões que compartilhávamos. Cartão de crédito conjunto, cartão de débito da conta corrente, cartão da conta poupança. Tudo isso estava nas minhas mãos, e eles nem imaginavam que eu já sabia de tudo. Naquele momento, olhando para aquela geladeira que havia sido motivo de tanto escárnio, tive uma ideia que mudaria completamente o rumo da minha vida. Se eles achavam que ela estava vazia, iam descobrir o que realmente significava vazio. Se eles pensavam que eu era igual àquela geladeira, sem nada de bom, iam aprender que estavam cometendo o maior erro das suas vidas. A Angélica que eles conheciam, aquela que abaixava a cabeça e aceitava desaforos, tinha morrido no momento em que ouvi aquela ligação. No lugar dela, havia nascido uma mulher que não tinha medo de lutar pelo que era seu, que não aceitaria mais ser humilhada e que estava disposta a ir até o fim para descobrir toda a verdade. Voltei para o quarto, peguei meu notebook e comecei a pesquisar sobre advogados especializados em divórcio. Não ia mais aceitar viver naquela farsa de casamento, sustentando os vícios da sogra enquanto era tratada como lixo. Mas antes de tomar qualquer atitude drástica, precisava reunir todas as provas do que estava acontecendo. Nos próximos dias, me transformei numa verdadeira detetive da minha própria vida. Comecei a anotar horários, conversas, comportamentos estranhos. Fotografei extratos bancários, gravei conversas suspeitas e juntei todas as evidências que pudesse encontrar. E a cada descoberta, minha determinação só crescia. Eles tinham escolhido a pessoa errada para enganar. Tinham subestimado a enfermeira que salvava vidas todos os dias, que tinha força para aguentar plantões de 12 horas seguidas, que havia construído uma carreira sólida com as próprias mãos. Agora vocês estão entendendo por que eu disse no começo que minha vida desmoronou para depois se reconstruir de uma forma ainda melhor? Porque eu afirmei que foram eles que riram primeiro, mas fui eu quem ri por último. Essa história que estou contando para vocês não é apenas sobre traição ou humilhação. É sobre descobrir a própria força quando você acha que perdeu tudo. É sobre como às vezes precisamos passar pelo fundo do poço para descobrir do que somos realmente capazes. Cada um de vocês que está assistindo esse vídeo já deve ter passado por alguma situação onde se sentiu diminuído, humilhado ou traído. E eu garanto que dentro de cada um existe uma força que vocês nem imaginam possuir. A minha história é prova disso. Então, me contem aí nos comentários. De que cidade vocês estão assistindo? Quero saber onde estão os guerreiros que não desistem nunca. E já aproveitem para se inscrever no canal Vingança do Dia, porque histórias como essa, de superação e justiça, vocês só encontram aqui mesmo. Mas calma, que a história está apenas começando. Vocês ainda não sabem nem a metade do que eu descobri sobre Gabriel e Teresa, e muito menos as atitudes que tomei para dar o troco que eles mereciam. O que aconteceu nos próximos dias foi tão surpreendente que até hoje eu me impressiono com a minha própria coragem. A descoberta das apostas online da Teresa foi apenas a ponta do iceberg de toda a podridão que eu estava prestes a desenterrar. Naquela manhã, depois de atender o telefone do Gabriel, meu mundo virou de cabeça para baixo de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Quando Gabriel chegou do trabalho naquela tarde, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou-me com um beijo no rosto, perguntou como havia sido meu dia no hospital e até comentou que estava com fome. Era impressionante a naturalidade com que ele conseguia mentir, como se anos de engano tivessem aperfeiçoado suas habilidades de ator. Amor, você viu meu celular em algum lugar? Perguntou ele enquanto revirava os móveis da sala. Eu estava na cozinha preparando o jantar, fingindo normalidade absoluta. Está ali na mesa de centro. Respondi sem nem levantar os olhos da panela. Tocou algumas vezes mais cedo, mas eu não atendi.
Mentira. Eu havia atendido e descoberto muito mais do que ele gostaria que eu soubesse. Mas naquele momento, minha estratégia era fazer-me de desentendida enquanto juntava todas as informações possíveis. Gabriel pegou o celular rapidamente e checou as chamadas perdidas. Vi pelo reflexo da janela como seu rosto empalideceu quando viu que a ligação da Teresa havia sido atendida. Ele olhou na minha direção, claramente nervoso, mas não disse nada. Naquela noite, esperei ele adormecer profundamente antes de me levantar da cama. Com movimentos silenciosos, dirigi-me até o escritório onde Gabriel guardava nossos documentos financeiros. Meu coração batia tão forte que tinha medo de acordá-lo, mas minha determinação era maior que qualquer receio. Abri cuidadosamente as gavetas da escrivaninha e encontrei nossa pasta de extratos bancários. O que vi ali dentro me deixou nauseada de uma forma que nem os piores casos que atendia no hospital conseguiam provocar. Transferências semanais de valores que variavam entre 300 e R$ 1.000 para uma conta que eu desconhecia completamente. Todas autorizadas pelo Gabriel, todas feitas em horários que ele sabia que eu estaria trabalhando. Algumas transferências tinham históricos como ajuda familiar ou empréstimo, mas a frequência e os valores deixavam claro que não se tratava de ajuda esporádica. Sentei na cadeira do escritório com as mãos tremendo, enquanto calculava mentalmente quanto dinheiro havia sido desviado. Em 6 meses, mais de R$ 20 mil haviam saído da nossa conta sem meu conhecimento. R$ 20 mil que eu havia suado para ganhar durante plantões noturnos, fins de semana trabalhados, horas extras que eu aceitava mesmo estando exausta. Peguei meu celular e comecei a fotografar cada extrato, cada comprovante, cada evidência do que estava descobrindo. A cada foto que tirava, sentia uma mistura de raiva e determinação crescendo dentro do meu peito. Mas o pior ainda estava por vir. Continuando minha investigação, encontrei anotações do próprio Gabriel numa agenda velha. Nomes de sites de apostas, senhas, valores apostados e perdidos. Não eram apenas as apostas da Teresa que ele estava financiando. Gabriel também havia desenvolvido o próprio vício. Li com horror anotações como: Teresa perdeu mais 800 hoje. Preciso cobrir antes que Angélica descubra. E mãe ameaçou de novo. Era como ler um diário de traição e mentiras, cada página revelando uma camada mais profunda de engano. Descobri que Gabriel havia mentido sobre várias coisas nos últimos meses. As horas extras que ele dizia estar fazendo na oficina eram, na verdade, períodos que ele passava em casas de apostas físicas da cidade. As reuniões de trabalho nos fins de semana eram encontros com agentes de empréstimo para cobrir os rombos que ele e a mãe faziam. O mais revoltante era perceber como eles haviam se organizado para me manter afastada da verdade. Teresa aparecia em casa propositalmente nos dias que eu chegava mais cansada do hospital, sabendo que eu não teria energia para questionar suas presenças constantes. Gabriel sempre assumia o controle das finanças, dizendo que queria me poupar do estresse das contas, quando na verdade estava escondendo seus crimes. Encontrei também mensagens impressas que eles trocavam entre si. Conversas onde Teresa pressionava Gabriel por mais dinheiro, onde ele reclamava que eu estava desconfiando de algo, onde eles combinavam versões para suas mentiras. Uma mensagem em particular me marcou profundamente. Ela é muito boba para descobrir qualquer coisa, filho. Fica tranquilo que a sua esposinha vai continuar trabalhando feito uma mula para sustentar nossos vícios. Mulher trabalhadora é isso aí mesmo, trabalha e não questiona. Tive que me controlar para não arrancar aquela folha em pedacinhos ali mesmo. A forma como eles falavam de mim, como se eu fosse apenas uma fonte de renda para bancar suas irresponsabilidades, me deixou furiosa de uma maneira que eu nunca havia experimentado. Continuando minha investigação, descobri que a situação era ainda mais grave do que imaginava. Gabriel havia feito empréstimos em meu nome, sem meu conhecimento, usando meus documentos e informações pessoais. Meu CPF estava sujo em órgãos de proteção ao crédito por dívidas que eu jamais havia contraído. A sensação de ter minha identidade violada, minha confiança traída e meu trabalho desrespeitado dessa forma me deixou com um ódio que eu não sabia que era capaz de sentir. Não era apenas sobre o dinheiro,
Era sobre anos de humilhação, desrespeito e manipulação. Voltei para a cama às 3 da manhã com a cabeça fervendo de informações e evidências. Gabriel dormia tranquilamente ao meu lado, roncando baixinho, alheio ao fato de que eu havia descoberto todos os seus segredos. Olhei para aquele rosto que eu havia amado por tantos anos e senti apenas nojo. Nos dias seguintes, minha atuação como esposa desinformada foi digna de um Oscar. Continuei cumprimentando Teresa educadamente quando ela aparecia em casa. Sorria para Gabriel quando ele chegava do trabalho e mantinha nossas rotinas normais. Mas por dentro, eu estava planejando cada movimento da minha vingança. Procurei discretamente um advogado especializado em divórcio e crimes financeiros. Dr. Carlos Mendes, um profissional sério e competente que atendia num escritório no centro de Campinas. Marquei uma consulta para um horário que eu sabia que Gabriel estaria trabalhando. Durante nossa conversa, Dr. Carlos ficou impressionado com a quantidade de evidências que eu havia reunido. Dona Angélica, disse ele, folheando os documentos que levei. Raramente vejo casos tão bem documentados. O que seu marido fez constitui crime de estelionato, uso indevido de documentos e apropriação indébita. Descobri que tinha direito não apenas ao divórcio com partilha de bens favorável, mas também podia processar Gabriel criminalmente pelos empréstimos fraudulentos feitos em meu nome. Teresa também poderia ser processada como cúmplice nos crimes financeiros. Mas eu não queria apenas justiça legal. Queria que eles sentissem na pele o mesmo desespero e humilhação que me fizeram sentir. Por isso, junto com o Dr. Carlos, bolamos um plano que seria executado nos próximos dias. Primeiro passo: transferir discretamente todo o dinheiro que restava em nossas contas conjuntas para uma conta individual que abria em outro banco. Segundo passo: cancelar todos os cartões de crédito e débito sem avisar Gabriel. Terceiro passo: reunir mais evidências gravando conversas entre eles. Para conseguir as gravações, instalei um aplicativo de gravação no meu celular e comecei a provocar situações onde Gabriel e Teresa falassem sobre suas atividades ilícitas. Era mais fácil do que eu imaginava. Eles eram tão confiantes na minha ignorância que nem se preocupavam em esconder suas conversas quando eu estava presente. Em uma dessas gravações, consegui capturar Teresa dizendo: "Filho, você precisa pegar mais dinheiro da conta dela essa semana. Perdi muito no jogo do bicho, e agora os sites estão cobrando também. Se você não me ajudar, vou ter que contar para ela sobre aqueles empréstimos que você fez." Gabriel respondeu: "Mãe, ela está desconfiando de alguma coisa. Ontem perguntou sobre uns gastos no cartão. Preciso ser mais cuidadoso." "Que nada, filho", retrucou Teresa. "Aquela mulher é muito burra para entender qualquer coisa de dinheiro. Fica só trabalhando feito uma idiota e nem questiona onde o dinheiro dela vai parar. Continue pegando que ela nem vai perceber." Ouvir aquilo foi como levar um tapa na cara, mas também me deu a motivação final que precisava para acelerar meu plano de vingança. Eles realmente achavam que eu era estúpida, que nunca descobriria suas trapaças, que continuaria sendo a mulher submissa que trabalhava para sustentar os vícios deles. Consegui também gravar uma conversa onde Gabriel confessava para a mãe que estava com medo de eu descobrir tudo. "Mãe, se a Angélica descobrir esses empréstimos, ela vai me deixar e ainda vai me processar. Estou com medo de ter ido longe demais." "Para de neura, Gabriel", respondeu Teresa. "Ela nunca vai ter coragem de fazer nada. Essas mulheres trabalhadoras são todas iguais, sofrem caladas e continuam na delas. Relaxa que sua esposa vai continuar sendo nossa vaquinha leiteira." Cada palavra daquela conversa ficou gravada não apenas no meu celular, mas também na minha memória. A forma como eles se referiam a mim, como se eu fosse apenas um objeto para ser explorado, me encheu de uma raiva fria e calculista. Durante essa fase de investigação, também descobri que Teresa havia vendido algumas joias que pertenciam à família do Gabriel para apostar. Peças que tinham valor sentimental e que ela havia vendido em casas de penhora para financiar seu vício. Quando Gabriel questionou o desaparecimento das joias, ela mentiu dizendo que havia sido roubada. A rede de mentiras era tão extensa e elaborada que me impressionava como eles conseguiam manter tantas versões diferentes dos mesmos fatos. Cada descoberta nova me deixava mais estarrecida com a profundidade da traição.
Foi nessa época que também entendi por que Teresa havia intensificado suas visitas à minha casa e seus ataques à minha pessoa. Quanto mais dinheiro ela perdia apostando, mais agressiva ficava comigo, como se fosse culpa minha ela estar viciada. A humilhação da geladeira foi apenas uma das muitas formas que ela encontrou de descontar em mim suas próprias frustrações. Gabriel, por sua vez, havia se tornado refém da própria mãe. As gravações mostravam como ela o manipulava emocionalmente, ameaçando se matar se ele não continuasse financiando seus vícios. Era um ciclo vicioso onde ela gastava o dinheiro, ele cobria os rombos, e eu pagava a conta de tudo sem saber. Depois de 2 semanas intensas de investigação, eu tinha em mãos evidências suficientes para destruir completamente a vida de Gabriel e Teresa. Extratos bancários, gravações de conversas, documentos de empréstimos fraudulentos, comprovantes de apostas, tudo organizadinho numa pasta que Dr. Carlos chamou de Kit Destruição Total. Mas eu ainda não estava pronta para atacar. Queria que eles se sentissem seguros, confiantes na minha ignorância, para que a queda fosse ainda mais devastadora. Por isso, continuei representando o papel de esposa submissa por mais alguns dias. A ironia da situação é que, enquanto eles me viam como uma pessoa fraca e manipulável, eu estava me tornando mais forte e determinada a cada dia. Cada humilhação que sofria alimentava minha sede de justiça. Cada mentira que descobria aumentava minha determinação de dar o troco que eles mereciam. O plano estava quase pronto. Em breve, Gabriel e Teresa descobririam que haviam escolhido a pessoa errada para enganar. A enfermeira que eles achavam tão boba e submissa estava prestes a mostrar do que era capaz quando provocada além dos limites. O que eu estava prestes a descobrir nas semanas seguintes superaria todos os meus piores pesadelos. Achava que já conhecia a extensão da traição, mas estava apenas arranhando a superfície de uma conspiração muito mais elaborada e cruel do que eu jamais poderia imaginar. 3 dias depois de reunir todas aquelas evidências iniciais, algo aconteceu que me fez perceber que Gabriel e Teresa eram ainda mais calculistas do que eu suspeitava. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava descansando no sofá depois de um plantão particularmente difícil no hospital, quando o telefone da casa tocou. Gabriel atendeu rapidamente, mas pela forma como ele se afastou para falar e abaixou a voz, percebi imediatamente que havia algo suspeito. Fingi estar concentrada na televisão enquanto aguçava todos os meus sentidos para captar fragmentos da conversa. "Não pode ser agora. Ela está aqui." Ouvi Gabriel sussurrar no telefone. "Tem certeza que é urgente?" "Tá bem, eu vou aí em 10 minutos." Ele desligou e se aproximou de mim com aquele sorriso forçado que eu já estava começando a reconhecer muito bem. "Amor, a oficina está com um problema sério num carro que precisa ficar pronto para segunda-feira. Vou ter que dar uma olhada lá rapidinho." Mais uma mentira. Gabriel nunca havia trabalhado numa sexta-feira à noite em todos os anos que estávamos casados. Mas dessa vez, em vez de questionar ou reclamar como faria normalmente, simplesmente disse: "Tudo bem, querido. Não se preocupe comigo. Vou aproveitar para descansar um pouco." Assim que ele saiu de casa, peguei meu carro e o segui discretamente. Meu coração estava disparado, mas eu precisava saber onde ele realmente estava indo. Mantive distância suficiente para não ser notada, mas próxima o bastante para não perdê-lo de vista. Para minha surpresa, Gabriel não foi na direção da oficina. Em vez disso, dirigiu-se para um bairro que eu conhecia mal, numa região mais afastada do centro de Campinas. Estacionou em frente a uma casa modesta com as janelas iluminadas, onde eu podia ver várias pessoas no interior. Fiquei observando de longe quando Gabriel desceu do carro e foi recebido na porta por um homem que eu nunca havia visto antes. Eles se cumprimentaram como velhos conhecidos, e Gabriel entrou na casa carregando uma sacola que claramente continha dinheiro. Esperei mais de 1 hora estacionada na rua, observando aquela casa e tentando entender o que estava acontecendo ali dentro. Eram quase 11 da noite quando Gabriel finalmente saiu, visivelmente abatido e com as mãos vazias. O homem que o havia recebido o acompanhou até o portão, e pela linguagem corporal deles, parecia que a conversa não havia sido agradável. No caminho de volta para casa,
Minha mente trabalhava freneticamente tentando processar o que havia presenciado. Gabriel estava envolvido com pessoas que eu não conhecia, levando dinheiro para lugares suspeitos, mentindo sobre seus compromissos. A situação era muito mais grave do que eu imaginava. Quando ele chegou em casa, meia hora depois de mim, parecia visivelmente nervoso. Perguntei casualmente como havia sido na oficina, e ele inventou uma história elaborada sobre um problema no motor de um caminhão. Cada palavra que saía da boca dele era uma mentira, e eu ouvia tudo em silêncio, arquivando cada detalhe. No sábado seguinte, decidiu intensificar minha investigação de uma forma que nunca pensei que seria capaz. Aproveitando que Gabriel havia saído para buscar umas peças, mais uma mentira certamente, liguei para Jéssica, minha melhor amiga desde a faculdade de enfermagem. Jéssica sempre foi mais esperta que eu para assuntos de relacionamento. Ela havia desconfiado do Gabriel desde o início, sempre comentando que ele era bonzinho demais para ser verdade. Quando contei para ela tudo o que havia descoberto, ela ficou indignada, mas não surpresa. Angélica, eu sempre soube que tinha algo errado com esse homem, exclamou ela pelo telefone. Você lembra que eu comentei várias vezes sobre como ele controlava demais as finanças de vocês? E aquela sogra? Sempre achei ela muito interesseira. Jéssica me ajudou a elaborar um plano de investigação mais sistemático. Ela sugeriu que eu contratasse um detetive particular para seguir Gabriel nos dias em que ele saísse de casa, enquanto eu continuaria juntando evidências financeiras e gravando conversas. Você precisa de provas irrefutáveis, Angélica, disse ela com determinação. Não pode dar margem para eles inventarem desculpas ou tentarem te manipular emocionalmente. Quanto mais evidências você tiver, melhor será sua posição no divórcio. Na segunda-feira seguinte, enquanto Gabriel trabalhava, liguei para o escritório do Dr. Carlos e pedi indicação de um detetive particular. Ele me passou o contato do Sr. Roberto Aguiar, um investigador experiente que costumava trabalhar em casos de infidelidade e fraudes matrimoniais. Sr. Roberto era um homem sério, na faixa dos 50 anos, com décadas de experiência em investigações privadas. Quando expliquei minha situação, ele se mostrou muito profissional e compreensivo. Dona Angélica, disse ele durante nossa reunião em seu escritório, casos como o seu são mais comuns do que a senhora imagina. Vamos descobrir exatamente com o que seu marido está envolvido e reunir todas as evidências necessárias. Contratei os serviços dele para um período de 2 semanas, tempo que considerávamos suficiente para mapear completamente as atividades de Gabriel. O investimento era alto para meu orçamento, mas eu estava determinada a descobrir toda a verdade. Enquanto o Sr. Roberto trabalhava investigando Gabriel, eu intensifiquei minha vigilância sobre Teresa. Comecei a aparecer inesperadamente na casa dela em horários aleatórios, sempre com desculpas convincentes como "estava passando aqui perto" ou "trouxe umas frutas para a senhora". Foi durante uma dessas visitas surpresa que fiz uma descoberta que me deixou absolutamente horrorizada. Teresa não estava em casa, mas a porta dos fundos estava destrancada. Entrei chamando por ela, e quando não obtive resposta, decidi dar uma olhada pela casa. No quarto dela, encontrei algo que me fez entender a dimensão real do problema. Pilhas e pilhas de cartas de cobrança, boletos vencidos, notificações de cartório. Teresa devia para bancos, financeiras, casas de empréstimo, agiotas. O valor total das dívidas passava dos R$100.000. Mas o que mais me chocou foi descobrir que várias dessas dívidas estavam vinculadas ao nome e CPF do Gabriel. Ela havia usado os dados do próprio filho para fazer empréstimos que nunca teve intenção de pagar. E pior, algumas das dívidas estavam sendo transferidas para mim através dos documentos que Gabriel havia usado fraudulentamente. Fotografei todos os documentos que consegui encontrar, minha mão tremendo de nervoso e indignação. Teresa não era apenas uma viciada em apostas. Ela era uma criminosa que estava destruindo a vida financeira da própria família para alimentar seus vícios. Encontrei também cadernos onde ela anotava suas estratégias de manipulação. Uma página em particular me marcou profundamente. Gabriel é muito sentimental.
Sempre funciona ameaçar me matar. Angélica é muito boba. Só preciso criticá-la que ela fica quieta. Os dois juntos me dão todo o dinheiro que eu quero. Ler aquilo foi como receber um soco no estômago. Durante anos, eu havia sido manipulada por uma mulher que estudava nossas fraquezas para nos explorar melhor. Cada crítica, cada humilhação, cada comentário maldoso era calculado para me manter submissa e fora dos assuntos financeiros. Saí daquela casa com uma raiva tão intensa que minhas mãos chegaram a tremer durante todo o trajeto até em casa. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre anos de abuso psicológico sistemático e premeditado. Nos dias seguintes, Sr. Roberto começou a me enviar relatórios diários sobre as atividades de Gabriel. O que ele descobriu confirmou meus piores receios e revelou aspectos da vida do meu marido que eu jamais suspeitaria. Gabriel frequentava regularmente 3 casas de apostas diferentes na cidade, sempre em horários que ele sabia que eu estaria trabalhando. Ele havia se tornado conhecido pelos funcionários desses estabelecimentos, que o cumprimentavam pelo nome e já sabiam suas preferências de jogos. Mas a revelação mais perturbadora foi descobrir que Gabriel tinha um relacionamento próximo com agentes de empréstimo que operavam na ilegalidade. A casa que eu havia seguido naquela sexta-feira era um ponto de encontro para pessoas endividadas negociarem prazos e condições de pagamento com agiotas. O relatório do Sr. Roberto incluía fotos de Gabriel entrando e saindo desses locais, recibos de empréstimos com juros abusivos e até gravações de conversas que o detetive havia conseguido capturar usando equipamentos especializados. Em uma dessas gravações, ouvi Gabriel explicando para um agiota como pretendia usar meus bens para quitar suas dívidas. A casa está no nome dela também, então se precisar, posso usar como garantia. Ela nem imagina o tamanho do buraco que eu cavei. Escutar meu próprio marido planejando usar nosso lar como garantia de empréstimos ilegais me deixou nauseada. Ele estava disposto a me deixar sem teto para cobrir suas irresponsabilidades financeiras. O pior de tudo foi descobrir que Gabriel e Teresa tinham um plano de longo prazo para me manipular. Segundo as investigações do Sr. Roberto, eles pretendiam me convencer a fazer um empréstimo alto, usando a casa como garantia, alegando que seria para investir num negócio promissor. O dinheiro desse empréstimo seria usado para quitar parte das dívidas mais urgentes deles. Mas o plano era continuar apostando para recuperar tudo. Se as apostas não dessem certo, eu ficaria com uma dívida impagável e perderia minha casa. A frieza e o cálculo por trás desse plano me deixaram estarrecida. Eles não viam em mim uma esposa, uma nora, uma pessoa com sentimentos. Para eles, eu era apenas um recurso financeiro a ser explorado até a última gota. Foi nesse momento que tomei a decisão final sobre como seria minha vingança. Não seria apenas uma separação comum ou uma divisão de bens. Eu faria questão de que eles pagassem por cada humilhação, cada mentira, cada real que roubaram de mim. Comecei a agir de forma ainda mais estratégica. Abri uma conta bancária individual num banco diferente do nosso e comecei a transferir pequenas quantias para lá sempre que possível. Não valores que Gabriel notaria imediatamente, mas o suficiente para criar uma reserva de emergência. Também comecei a retirar discretamente objetos de valor da nossa casa. Minhas joias, alguns eletrônicos, documentos importantes. Tudo foi parar num cofre que aluguei especificamente para guardar minhas coisas mais preciosas. Simultaneamente, intensifiquei minha coleta de evidências. Instalei aplicativos de gravação no meu celular que funcionavam automaticamente sempre que certas palavras-chave eram pronunciadas perto de mim. Palavras como dinheiro, apostas, empréstimo, passaram a acionar gravações automáticas. Consegui capturar conversas incrivelmente reveladoras entre Gabriel e Teresa. Em uma delas, eles discutiam abertamente como me manipular para aceitar o tal empréstimo da casa. Você precisa fazer ela acreditar que é para o nosso futuro, dizia Teresa. Fala que é para abrir uma oficina maior, que vai dar mais dinheiro para vocês. Mulher gosta dessas coisas de futuro da família. Gabriel respondia: eu sei como mexer com ela, mãe. Vou falar que é para comprarmos uma casa maior, talvez ter outro filho.
Ela fica toda boba quando falo dessas coisas românticas. Ouvir eles planejando usar meus sonhos e desejos contra mim foi devastador. Cada palavra daquela conversa ficou gravada não apenas no meu celular, mas também no meu coração, como mais um motivo para destruí-los completamente. Paralelamente a toda essa investigação, comecei a me preparar emocionalmente para o confronto final. Busquei apoio psicológico com uma terapeuta especializada em casos de abuso financeiro e emocional. Doutora Marina foi fundamental para me ajudar a processar toda a raiva e dor que eu estava sentindo, mas também para me manter focada no meu objetivo. Angélica, dizia ela, você tem todo o direito de sentir raiva, mas não pode deixar que essa raiva tome decisões por você. Seja estratégica, seja inteligente, mas principalmente seja justa com você mesma. As sessões com doutora Marina me fortaleceram emocionalmente e me ajudaram a entender que eu não era vítima apenas de uma traição financeira, mas de um padrão de abuso psicológico que durava anos. Com todo esse suporte profissional e todas as evidências reunidas, comecei a finalizar os preparativos para o dia em que colocaria meu plano em ação. Seria um momento único, irreversível, onde toda a verdade viria à tona de uma só vez. Gabriel e Teresa estavam prestes a descobrir que haviam subestimado completamente a mulher que pensavam conhecer. A enfermeira submissa e ingênua que eles imaginavam ter sob controle estava se transformando numa adversária que eles jamais esperaram enfrentar. O jogo havia mudado completamente, mas eles ainda não sabiam disso. Continuavam vivendo suas mentiras, executando seus planos maliciosos, acreditando que eu permaneceria para sempre no escuro sobre suas atividades criminosas. Mas a verdade estava prestes a explodir na cara deles de uma forma que marcaria suas vidas para sempre. E dessa vez, seria eu quem estaria rindo por último. O que aconteceu na semana seguinte mudou completamente minha perspectiva sobre Gabriel e Teresa, revelando uma face deles tão sombria que até hoje me arrepio ao lembrar. Pensava que já havia descoberto o pior, mas estava enganada. O abismo de maldade daqueles dois era muito mais profundo do que minha mente conseguia processar. Era uma terça-feira chuvosa de outubro. Eu estava de folga do hospital e havia decidido usar o dia para organizar alguns documentos pessoais. Gabriel tinha saído cedo dizendo que faria uma entrega especial para um cliente. Mais uma mentira que eu já nem me dava ao trabalho de questionar. Por volta das 10 da manhã, o telefone da casa tocou. Era uma mulher com a voz embargada, claramente nervosa e assustada. Alô, é da casa do Gabriel Santos? Perguntou ela hesitante. Sim, sou eu, Angélica, a esposa dele. Posso ajudá-la em alguma coisa? Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Quando ela finalmente falou, suas palavras me gelaram o sangue. Senhora, meu nome é Carla. Eu preciso conversar com a senhora sobre seu marido. Ele fez uma coisa terrível comigo e com minha família. Meu coração disparou imediatamente. Pedi para ela explicar melhor o que havia acontecido, e o que ouvi em seguida foi ainda mais devastador do que tudo que eu havia descoberto até então. Carla era uma mulher de 40 anos, mãe solteira de 2 filhos, que trabalhava como faxineira para sustentar a família. 3 meses atrás, ela havia conhecido Gabriel numa casa de apostas, e ele se aproveitou do desespero financeiro dela para aplicar um golpe cruel. Gabriel havia se aproximado dela fingindo ser um empresário bem-sucedido que estava procurando pessoas trabalhadoras para investir num negócio promissor. Convenceu Carla a emprestar o nome dela para abrir uma conta bancária, prometendo que ela receberia uma porcentagem dos lucros sem precisar investir nada. O que Gabriel realmente fez foi usar os dados de Carla para contrair empréstimos milionários, deixando toda a dívida no nome dela. Quando ela descobriu que estava devendo mais de R$50 mil para bancos e financeiras, tentou procurar Gabriel, mas ele havia desaparecido. Meu nome está sujo, senhora, chorava Carla ao telefone. Não consigo mais trabalhar porque fazem pesquisa de nome limpo. Meus filhos estão passando fome porque não consigo mais emprego. Seu marido destruiu minha vida. Fiquei em choque absoluto ouvindo aquele relato. Gabriel não era apenas um viciado em apostas que roubava da própria família. Ele era um criminoso que aplicava golpes em pessoas vulneráveis para sustentar seus vícios.
Marquei um encontro com Carla no mesmo dia. Precisava ouvir toda a história pessoalmente e entender a dimensão dos crimes que meu marido estava cometendo. Nos encontramos numa lanchonete próxima ao centro da cidade, longe de qualquer lugar onde Gabriel pudesse nos ver. Carla chegou acompanhada de uma pasta cheia de documentos que comprovavam tudo o que havia contado pelo telefone. Contratos fraudulentos assinados com a letra de Gabriel, extratos bancários mostrando os empréstimos, cartas de cobrança direcionadas a ela. Era um dossiê completo da criminalidade do meu marido. "Senhora Angélica", disse Carla com lágrimas nos olhos, "eu só descobri o endereço da sua casa porque um dos agiotas que está me cobrando me disse que seu marido mora com a esposa enfermeira. Pensei que talvez a senhora pudesse me ajudar a encontrá-lo. Contei para Carla que eu também era vítima dos crimes de Gabriel e que estava reunindo evidências contra ele. Propus que uníssemos forças para denunciá-lo às autoridades competentes. E ela aceitou imediatamente. Foi através de Carla que descobri que Gabriel não agia sozinho nesses golpes. Ele fazia parte de um esquema maior, coordenado por um homem chamado Marcos Vieira, que comandava uma rede de criminosos especializados em fraudes bancárias e empréstimos fraudulentos. Carla me mostrou fotos que havia tirado escondido de Gabriel, conversando com Marcos Vieira numa casa de apostas. As imagens mostravam claramente que eles eram parceiros criminosos, não apenas conhecidos casuais. "Esse Marcos é o chefe de tudo", explicou Carla. "Ele recruta pessoas como seu marido para aplicar golpes e depois divide os lucros com eles. Só que quando as coisas ficam perigosas, ele abandona todo mundo e desaparece." Compreendi então que Gabriel estava muito mais envolvido com atividades criminosas do que eu imaginava. Não se tratava apenas de apostas ou dívidas pessoais. Ele fazia parte de uma organização criminosa que destruía vidas de pessoas inocentes. Naquela mesma tarde, liguei para o Sr. Roberto e pedi para ele investigar também esse Marcos Vieira e sua possível ligação com Gabriel. Precisava saber exatamente com quem meu marido estava envolvido e qual era o nível de perigo que isso representava para mim. 2 dias depois, Senhor, Roberto me procurou com informações que me deixaram absolutamente horrorizada. Marcos Vieira era investigado pela Polícia Federal por comandar uma quadrilha especializada em crimes financeiros que atuava em várias cidades de São Paulo. Gabriel constava nos arquivos da polícia como pessoa de interesse na investigação. Havia registros de que ele frequentava os mesmos locais que outros membros da quadrilha e mantinha contato regular com Marcos. "Dona Angélica", disse Senhor Roberto com seriedade, "seu marido está envolvido com criminosos muito perigosos. Essa investigação da Polícia Federal pode resultar em prisões a qualquer momento. A senhora precisa se proteger legalmente com urgência." Procurei Dr. Carlos imediatamente para contar sobre essas novas descobertas. Ele ficou alarmado com a gravidade da situação e me orientou a tomar medidas legais imediatas para me proteger de qualquer envolvimento nos crimes de Gabriel. "Angélica, você precisa formalizar a separação agora mesmo", disse Dr. Carlos. "Se Gabriel for preso ou investigado, você pode ser considerada cúmplice por ser casada com ele. Precisamos agir rapidamente." Começamos a preparar toda a documentação necessária para um pedido de separação de urgência, incluindo todas as evidências que eu havia reunido sobre os crimes financeiros e a participação de Gabriel na quadrilha de Marcos Vieira. Mas enquanto organizávamos essa documentação legal, algo ainda mais perturbador aconteceu. Na quinta-feira daquela semana, Teresa apareceu na minha casa num estado de nervosismo extremo, mais agitada do que eu jamais havia visto. "Angélica, onde está o Gabriel?", perguntou ela assim que entrou, sem nem me cumprimentar direito. "Ele saiu para trabalhar como sempre. Por que essa urgência?" Teresa começou a andar de um lado para outro na minha sala, claramente desesperada. "Uns homens apareceram na minha casa hoje cedo procurando por ele. Disseram que ele deve dinheiro para gente muito perigosa." Fingi surpresa, mas internamente estava alerta máximo. Os credores perigosos de Gabriel estavam começando a pressionar a família. "Que tipo de homens?", perguntei, tentando extrair mais informações dela. "Uns caras mal encarados.
falando que se o Gabriel não aparecer para acertar as contas, vão procurar outras formas de receber o dinheiro, respondeu Teresa, visivelmente assustada. Naquele momento, entendi que a situação havia saído completamente do controle. Gabriel não estava apenas endividado. Ele estava sendo ameaçado por criminosos que poderiam colocar toda a família em perigo. Teresa continuou. Eles falaram que sabem onde você trabalha, que sabem que vocês têm uma casa. Disseram que se for preciso vão pegar o que é devido de qualquer jeito. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Criminosos sabiam onde eu trabalhava, onde morava. Tinham informações detalhadas sobre minha vida. Gabriel havia me colocado numa situação de risco extremo sem eu nem saber. Naquela noite, quando Gabriel chegou em casa, confrontei-o diretamente sobre as ameaças que Teresa havia recebido. Ele tentou minimizar a situação, dizendo que era apenas um mal-entendido que seria resolvido em breve. Gabriel, homens perigosos estão ameaçando sua mãe e sabem detalhes sobre nossa vida. Isso não é um mal-entendido, disse eu, tentando fazê-lo entender a gravidade da situação. Ele ficou visivelmente nervoso, mas ainda tentou manter a farsa. Amor, são só uns clientes que estão impacientes porque o carro deles atrasou na oficina. Não é nada demais. Mais mentiras. Mesmo com criminosos ameaçando a família, Gabriel continuava inventando desculpas esfarrapadas para esconder seus crimes. Foi nesse momento que tomei a decisão final. Não podia mais esperar para agir. Minha segurança física estava sendo ameaçada. Minha vida profissional estava em risco. E Gabriel continuava mentindo descaradamente. Liguei para Dr. Carlos na mesma noite e disse que queria acelerar todos os procedimentos. Doutor, não posso mais esperar. Preciso me separar dele imediatamente e tomar todas as medidas legais possíveis para me proteger. Dr. Carlos concordou completamente. Vamos protocolar tudo amanhã mesmo, Angélica. Também vou orientá-la a procurar a Delegacia da Mulher para registrar as ameaças que você está sofrendo indiretamente. Na sexta-feira, enquanto Gabriel estava fora de casa, comecei a executar a fase final do meu plano. Primeiro, transferi todo o dinheiro restante das nossas contas conjuntas para minha conta individual. Não eram valores altos, pois Gabriel havia desviado quase tudo, mas era o que restava dos meus esforços. Em seguida, cancelei todos os cartões de crédito e débito que estavam vinculados ao meu nome. Liguei para cada banco e informei que havia suspeitas de fraude nas contas, solicitando o bloqueio imediato de todos os acessos. Também contactei a empresa de telefonia e transferi a titularidade da linha da casa exclusivamente para meu nome, excluindo Gabriel como usuário autorizado. Simultaneamente, comecei a remover da casa todos os meus pertences mais valiosos. Roupas, objetos pessoais, documentos. Tudo foi discretamente levado para a casa da Jéssica, que havia se oferecido para me ajudar no que fosse necessário. A parte mais difícil foi mexer nas coisas sem que Gabriel percebesse. Precisei ser extremamente cuidadosa para não despertar suspeitas antes que eu estivesse completamente preparada para o confronto final. Durante esse processo de preparação, recebi mais ligações de outras vítimas dos golpes de Gabriel. Carla havia passado meu contato para outras pessoas que também haviam sido enganadas por ele. E todas queriam colaborar com evidências. Descobri que Gabriel havia aplicado o mesmo golpe em pelo menos 5 pessoas diferentes nos últimos 6 meses. Faxineiras, vendedores ambulantes, aposentados com poucos recursos. Ele sempre escolhia pessoas vulneráveis que não teriam condições de se defender legalmente. Cada nova história que ouvia me deixava mais revoltada e determinada a fazer justiça. Gabriel não era apenas um marido traidor. Ele era um predador que se aproveitava do desespero alheio para financiar seus vícios. No sábado daquela semana, tive uma conversa final com o Sr. Roberto para organizar todas as evidências coletadas. Tínhamos um dossiê completíssimo: fotos, gravações, documentos, depoimentos de vítimas, comprovantes bancários, tudo organizado cronologicamente. Dona Angélica, disse Sr. Roberto enquanto organizávamos os documentos. Raramente vi um caso tão bem documentado. Com essas evidências, seu marido não terá como negar nada do que fez. Era exatamente o que eu queria ouvir.
Depois de semanas de investigação meticulosa, eu tinha em mãos tudo o que precisava para destruir completamente a vida de Gabriel e Teresa. No domingo, finalizei os últimos preparativos. Organizei cópias de todos os documentos, separei as evidências por categorias de crimes e preparei uma pasta especial para entregar à Polícia Federal, já que Gabriel estava envolvido com a quadrilha investigada por eles. Também escrevi cartas detalhadas para meu chefe no hospital e para alguns colegas próximos, explicando a situação e pedindo compreensão caso meu nome aparecesse na mídia em decorrência dos crimes de Gabriel. Naquela noite, deitei na cama ao lado do homem que havia me traído, humilhado e colocado em risco durante meses, sabendo que seria uma das últimas noites que passaríamos sob o mesmo teto. Gabriel dormia tranquilamente, completamente alheio ao furacão que estava prestes a desabar sobre sua vida. Ele não fazia ideia de que eu havia descoberto não apenas suas traições financeiras, mas também seus crimes contra pessoas inocentes e seu envolvimento com uma quadrilha criminosa. Na segunda-feira seguinte, seria o dia da minha vingança. O dia em que toda a verdade viria à tona de uma vez só. O dia em que Gabriel e Teresa descobririam que haviam escolhido a pessoa errada para enganar. Olhei uma última vez para aquele rosto que eu amara por tantos anos e senti apenas desprezo. O homem que dormia ao meu lado era um estranho perigoso que havia infiltrado minha vida para destruí-la por dentro. Mas dessa vez, seria diferente. Dessa vez, eu tinha todas as cartas na minha mão e estava pronta para jogar todas elas de uma só vez. A segunda-feira que mudaria minha vida para sempre amanheceu ensolarada, como se o próprio universo estivesse conspirando para que meu plano funcionasse perfeitamente. Acordei às 5 da manhã, muito antes do Gabriel, com uma serenidade que eu mesma não esperava sentir. Depois de semanas de ansiedade e descobertas devastadoras, finalmente havia chegado o momento de agir. Gabriel estava dormindo profundamente quando me levantei silenciosamente da cama. Fui para a cozinha, preparei meu café como fazia todas as manhãs, mas dessa vez sabia que seria a última vez que realizaria essa rotina naquela casa como sua dona. Às 6h30, Gabriel desceu para tomar café antes de sair para o trabalho. Cumprimentou-me normalmente, reclamou do trânsito que pegaria na estrada, beijou minha testa mecanicamente, tudo exatamente igual a qualquer outro dia dos últimos 8 anos. Ele não fazia a menor ideia de que eu estava observando cada gesto, cada palavra, memorizando os últimos momentos da nossa farsa matrimonial. Até a noite, amor, disse ele pegando as chaves do carro. Hoje vou chegar um pouco mais tarde. Tenho que resolver umas pendências. Mais mentiras. Mas desta vez, apenas sorri e respondi. Sem problemas, querido. Aproveite bem seu dia. Assim que ouvi o barulho do carro se afastando, coloquei a primeira fase do meu plano em ação. Peguei meu celular e liguei para Dr. Carlos. Doutor, hoje é o dia. Pode dar entrada nos papéis do divórcio? Perfeito, Angélica. Já está tudo preparado. Em 2 horas, Gabriel receberá a primeira notificação oficial. Você tem certeza de que quer seguir em frente? Absoluta. Estou pronta para tudo. Em seguida, liguei para o Sr. Roberto. Pode entregar o dossiê para a Polícia Federal hoje mesmo? Claro, dona Angélica. Já marquei uma reunião para o meio-dia. Com todas essas evidências, eles vão querer interrogar Gabriel ainda hoje. Perfeito. Enquanto Gabriel achava que estava tendo mais um dia normal de trabalho e crimes, a justiça estava se organizando para cair sobre ele como uma avalanche. A terceira ligação foi para o Banco Central, onde reportei formalmente todas as atividades fraudulentas que havia descoberto. Forneci números de contas, datas de transações, nomes das vítimas. Cada informação foi cuidadosamente documentada pelos funcionários. Às 9 da manhã, recebi a primeira confirmação de que meu plano estava funcionando. Dr. Carlos me ligou informando que Gabriel havia recebido a notificação de divórcio em seu local de trabalho e tentara ligar para casa imediatamente. Ele parecia desesperado no telefone, Angélica. Disse que ia sair do trabalho imediatamente para conversar com você. Que venha, estou esperando. Desliguei o telefone com um sorriso de satisfação. Gabriel estava prestes a descobrir que sua vida cuidadosamente construída sobre mentiras estava desmoronando de uma hora para outra.
Enquanto esperava sua chegada, preparei o cenário para nosso confronto final. Imprimi todas as evidências que havia coletado nas últimas semanas e organizei tudo sobre a mesa da sala. Extratos bancários, fotos, gravações transcritas, depoimentos das vítimas, relatórios do detetive particular. Era um arsenal de provas irrefutáveis. Gabriel chegou em casa pouco depois das 10, entrando pela porta como um furacão. Estava visivelmente nervoso, suando, com os cabelos despenteados. "Angélica, o que significa isso?" gritou ele, acenando com os papéis do divórcio. "Que história é essa de separação? Você enlouqueceu?" Estava sentada calmamente no sofá, observando-o fazer escândalo. "Senta aí, Gabriel. Precisamos conversar." "Conversar sobre o quê? Você me manda papéis de divórcio no meu trabalho? Me humilha na frente dos meus colegas? E agora quer conversar?" Peguei uma das gravações que havia feito e apertei o play. Imediatamente, a voz dele ecoou pela sala. "Mãe, você precisa pegar mais dinheiro da conta dela essa semana." O rosto de Gabriel ficou branco como papel. Ele parou de gritar instantaneamente, olhando para o gravador como se tivesse visto um fantasma. "Senta, Gabriel", repeti, dessa vez com um tom mais firme. "Temos muito para conversar." Ele se deixou cair numa poltrona, completamente atordoado. "Angélica, eu posso explicar." "Explicar o quê?" perguntei, pegando os extratos bancários. "Explicar como você desviou mais de 20 mil reais da nossa conta para bancar os vícios de apostas da sua mãe? Ou prefere explicar como usou meus documentos para fazer empréstimos fraudulentos?" Mostrei-lhe os comprovantes um por um. A cada papel que eu exibia, Gabriel ficava mais pálido e desesperado. "Ou talvez você queira explicar isso aqui", disse, mostrando-lhe as fotos que Sr. Roberto havia tirado dele entrando na casa dos agiotas. "Ou quem sabe prefira falar sobre Carla, Marina, José, Cristina e Rodrigo. As 5 pessoas que você enganou com golpes bancários nos últimos meses?" Gabriel tentou se levantar da poltrona, mas suas pernas pareciam ter amolecido. Como descobriu tudo isso?" "Gabriel, você realmente achou que eu era tão idiota assim?" perguntei com desdém. "Durante anos, vocês me trataram como se eu fosse uma imbecil que trabalhava feito uma mula sem questionar nada. Mas sabe o que acontece quando você subestima uma enfermeira? Nós somos treinadas para observar detalhes, para investigar sintomas, para descobrir a causa dos problemas." Peguei o relatório do detetive e comecei a ler em voz alta. Dia 15 de outubro. Gabriel Santos encontrou-se com Marcos Vieira às 14h30 na Casa de Apostas Central. Dia 18 de outubro. Gabriel entregou o envelope com dinheiro para agiotas conhecidos na região. Para! Para com isso!" gritou Gabriel, cobrindo o rosto com as mãos. "Está bem, eu reconheço que fiz algumas coisas erradas, mas posso explicar tudo." "Algumas coisas erradas?" Ri amargamente. "Gabriel, você faz parte de uma quadrilha criminosa investigada pela Polícia Federal. Neste exato momento, Sr. Roberto está entregando todas essas evidências para os investigadores federais." O desespero no rosto dele foi instantâneo e absoluto. "Angélica, você não pode fazer isso. Eu sou seu marido. Você era meu marido. Agora você é apenas um criminoso que morou na minha casa durante anos me enganando." Nesse momento, meu celular tocou. Era Teresa, certamente desesperada porque também havia recebido notificações legais naquela manhã. Atendi o telefone no viva voz, para que Gabriel ouvisse tudo. "Angélica, o que está acontecendo? Chegaram uns papéis aqui em casa dizendo que eu vou ser processada. E tem uns homens aqui na porta perguntando pelo Gabriel." "Oi, Teresa", respondi calmamente. "Os homens na sua porta devem ser da Polícia Federal. Eles estão procurando Gabriel para interrogá-lo sobre os crimes que ele cometeu. Quanto aos papéis que você recebeu, são os processos que estou movendo contra você por cumplicidade em crimes financeiros." Silêncio total do outro lado da linha. Gabriel me olhava com uma expressão de pânico absoluto. "Como assim crimes? Que história é essa, Angélica?" "Teresa, eu descobri tudo. As apostas, as chantagens emocionais que você faz no Gabriel, os empréstimos fraudulentos, o esquema de vocês para me manipular. Tenho gravações de vocês planejando como me convencer a hipotecar nossa casa."
Ouvi um grito abafado de Teresa pelo telefone. Gabriel! Vem para cá agora! A polícia está aqui! Gabriel se levantou tremendo, olhando para mim com desespero. Angélica, pelo amor de Deus, você pode desfazer isso! Somos uma família! Família? Repeti, levantando-me também. Família é o que vocês destruíram quando decidiram me tratar como fonte de renda para sustentar vícios criminosos. Família é o que vocês acabaram quando me humilharam nesta mesma sala, rindo da minha cara enquanto planejavam me roubar. Caminhei até a geladeira que havia sido motivo de tanta humilhação semanas atrás. Abria e mostrei para Gabriel que estava completamente vazia. Lembra quando sua mãe disse que esta geladeira estava igual a mim, sem nada de bom? Bem, hoje ela está literalmente vazia, assim como nossas contas bancárias que eu esvaziei esta manhã. Gabriel correu até a geladeira e viu que eu não estava mentindo. Depois correu para o escritório verificar nossos extratos online. Quando voltou, estava ainda mais desesperado. Angélica, você tirou todo o nosso dinheiro. Como vamos pagar as contas? Nosso dinheiro? Gritei pela primeira vez naquela manhã. Gabriel, você desviou 20 mil reais da nossa conta para apostas. Você fez empréstimos fraudulentos em meu nome. Você colocou nossa casa em risco para cobrir dívidas de jogos? Que parte disso inclui nosso dinheiro? Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. O dinheiro que restava era fruto do meu trabalho, das minhas horas extras, dos meus plantões noturnos. E agora está numa conta que apenas eu controlo. Gabriel tentou me seguir. Onde você vai? Precisamos resolver isso. Eu vou para o apartamento que aluguei ontem. Você pode ficar aqui até a polícia chegar para levá-lo. Ah, e só para constar, cancelei todos os cartões, tranquei todas as contas e mudei todas as senhas. Você não tem mais acesso a nada que seja meu. A expressão de pânico no rosto dele era indescritível. Angélica, você não pode me deixar sem nada. Como vou me defender das acusações? Como vou pagar um advogado? Deveria ter pensado nisso antes de decidir que eu era idiota demais para descobrir seus crimes. Respondi friamente. Todas as vítimas dos seus golpes vão testemunhar contra você. A Polícia Federal tem evidências suficientes para uma condenação. E eu tenho gravações suas confessando cada crime. Parei na porta e me virei para ele uma última vez. Ah, Gabriel, há mais uma coisa. Lembra daquela conversa que vocês tiveram sobre eu ser igual à geladeira sem nada de bom? Bem, hoje eu descobri que vocês estavam certos sobre uma coisa. Eu realmente sou igual à geladeira. Ele me olhou confuso, não entendendo onde eu queria chegar. Assim como a geladeira, eu também fiquei vazia. Vazia de amor por você, vazia de respeito por sua família, vazia de qualquer desejo de continuar sustentando seus vícios. A diferença é que, enquanto a geladeira pode ser reabastecida, meus sentimentos por você nunca mais voltarão. Saí de casa sob o olhar desesperado de Gabriel, que gritava meu nome da porta. Entrei no meu carro e dirigi-me para meu novo apartamento, onde Jéssica estava me esperando com champanhe para comemorarmos minha liberdade. 2 horas depois, recebi a ligação que estava esperando. Gabriel havia sido preso pela Polícia Federal na casa da Teresa, onde tentara se esconder. Teresa também foi detida como cúmplice nos crimes financeiros. As investigações revelaram que a quadrilha de Marcos Vieira havia lesado mais de 100 pessoas em diferentes cidades. Gabriel era considerado um dos operadores mais ativos do grupo, responsável por pelo menos 15 casos de fraude comprovados. Nos dias seguintes, a história ganhou repercussão na imprensa local. Enfermeira descobre esquema criminoso do marido e entrega evidências à polícia. Foi a manchete de um dos jornais de Campinas. No hospital onde trabalho, fui recebida como heroína. Colegas que conheciam Gabriel ficaram chocados ao descobrir sua verdadeira natureza, mas todos me apoiaram integralmente. Carla e as outras vítimas dos golpes de Gabriel me procuraram para agradecer. Por causa das evidências que reunimos, elas conseguiram provar que foram vítimas de fraude e tiveram suas dívidas canceladas pelos bancos. O processo de divórcio foi concluído em tempo recorde. Como Gabriel estava preso e com bens bloqueados pela justiça, ficei com nossa casa e todos os bens que realmente haviam sido adquiridos com meu trabalho honesto.
6 meses depois, Gabriel foi condenado a 8 anos de prisão por formação de quadrilha, estelionato, uso de documento falso e apropriação indébita. Teresa recebeu 3 anos por cumplicidade nos crimes. Hoje, morando sozinha em minha casa, com minha geladeira sempre cheia de coisas boas, posso dizer que a humilhação que sofri naquela tarde foi o melhor presente que Teresa poderia ter me dado. Ela me acordou para uma realidade que eu estava ignorando e me deu a motivação que precisava para descobrir minha própria força. A enfermeira submissa que eles conheciam morreu no dia em que abri aquela geladeira e ouvi suas gargalhadas cruéis. No lugar dela, nasceu uma mulher que nunca mais permitiria ser diminuída, explorada ou humilhada por ninguém. E quando penso neles dois numa cadeia, pagando pelos crimes que cometeram contra mim e tantas outras pessoas inocentes, não consigo evitar um sorriso de satisfação. Afinal, como eu disse desde o início, eles riram primeiro, mas fui eu quem ri por último. Pessoal, chegamos ao final dessa história que mudou completamente minha vida e espero que também tenha mexido profundamente com vocês. Sou a Angélica e durante essa história, compartilhei com vocês cada detalhe da minha jornada, desde a humilhação mais dolorosa até a vingança mais satisfatória que alguém pode imaginar. Quando comecei contando sobre aquele dia terrível em que Teresa abriu minha geladeira e disse que ela estava igual a mim, sem nada de bom, enquanto Gabriel ria junto com ela, eu jamais poderia imaginar onde essa história me levaria. Naquele momento de profunda humilhação, algo despertou dentro de mim que eu nem sabia que existia. Vocês viram como tudo começou com aquela ligação fatídica, onde atendi o celular do Gabriel e descobri que ele estava financiando os vícios de apostas da própria mãe. Aquela conversa desesperada da Teresa pedindo mais R$ 500 foi apenas a primeira peça de um quebra-cabeça gigantesco e apavorante. Lembram quando contei sobre as noites que passei investigando nossos documentos financeiros? Descobrindo extratos bancários que mostravam transferências semanais de centenas e às vezes milhares de reais para contas desconhecidas? Fotografando cada comprovante com as mãos tremendo de nervoso e indignação? Aquelas noites solitárias no escritório, descobrindo que mais de R$ 20 mil haviam sido desviados sem meu conhecimento, foram fundamentais para eu entender a dimensão real da traição. O mais revoltante foi descobrir através das anotações do próprio Gabriel que eles me viam como uma idiota que trabalhava feito uma mula sem questionar nada. Vocês se lembram das mensagens impressas que encontrei, onde Teresa dizia que eu era muito boba para descobrir qualquer coisa? Onde ela chamava a enfermeira trabalhadora de vaquinha leiteira que sustentaria os vícios deles indefinidamente. Mas a história ficou ainda mais chocante quando comecei a investigação mais profunda e descobri que Gabriel não era apenas um marido traidor e viciado. Vocês viram como minha vida virou de cabeça para baixo quando Carla me ligou, desesperada, contando como Gabriel havia destruído a vida dela e dos filhos através de golpes bancários cruéis. Gabriel usava o desespero de pessoas vulneráveis para aplicar fraudes sofisticadas. Faxineiras, vendedores ambulantes, aposentados com poucos recursos. Ele escolhia pessoas que não teriam condições de se defender legalmente. Convencia essas pessoas a emprestar o nome para abrir contas bancárias, prometendo lucros fáceis, mas na verdade contraía empréstimos milionários que deixavam essas famílias inteiras na miséria absoluta. Descobrir que meu marido fazia parte de uma quadrilha criminosa investigada pela Polícia Federal foi devastador. O homem que eu amava, que dormia ao meu lado todas as noites, era um criminoso profissional que aplicava golpes em pessoas inocentes para sustentar vícios de apostas. E pior, ele estava colocando minha própria vida em risco através do envolvimento com agiotas e criminosos perigosos. Vocês se lembram quando contei sobre o desespero da Teresa, quando homens mal encarados apareceram na casa dela procurando Gabriel? Sobre as ameaças que esses criminosos fizeram, dizendo que sabiam onde eu trabalhava e onde morávamos? Naquele momento, compreendi que não se tratava mais apenas de traição conjugal. Minha segurança física estava sendo comprometida pelos crimes do meu marido. Foi aí que tomei a decisão que mudaria tudo. Contratei o detetive particular Senhor, Roberto,
que revelou detalhes ainda mais perturbadores sobre a vida secreta de Gabriel. As fotos dele entrando e saindo de casas de apostas, os encontros com Marcos Vieira, o chefe da quadrilha criminosa, as negociações com agiotas em locais perigosos. Cada evidência que Sr. Roberto trazia mostrava que eu estava casada com um estranho perigoso. A investigação revelou também que Gabriel e Teresa tinham um plano de longo prazo para me manipular. Eles pretendiam me convencer a hipotecar nossa casa para investir num negócio promissor, mas o dinheiro seria usado para quitar dívidas de jogos. Se as apostas não dessem certo, eu ficaria sem teto e com uma dívida impagável. A frieza e o cálculo por trás desse plano me deixaram estarrecida. Mas vocês viram como eu me transformei ao longo dessa jornada. A enfermeira submissa que abaixava a cabeça e aceitava humilhações se tornou uma investigadora determinada, que não deixou pedra sobre pedra até descobrir toda a verdade. Cada mentira descoberta, cada evidência coletada, cada gravação obtida me dava mais força e determinação. As gravações que consegui foram fundamentais para minha vitória. Ouvir Gabriel e Teresa planejando como me manipular emocionalmente, como usar meus sonhos de família contra mim, como me manter afastada das questões financeiras através de críticas e humilhações, tudo isso ficou registrado para sempre como prova da maldade deles. O momento mais satisfatório foi quando executei meu plano perfeito de vingança. Enquanto eles achavam que tinham tudo sob controle, eu estava 3 passos à frente. Transferi todo o dinheiro que restava para uma conta que só eu controlava, cancelei todos os cartões, mudei todas as senhas, organizei todas as evidências e entreguei tudo nas mãos da justiça. Vocês viram a expressão de desespero no rosto de Gabriel quando ele chegou em casa e encontrou os papéis de divórcio? Quando eu comecei a mostrar todas as provas que havia coletado contra ele? Quando ele percebeu que eu sabia de absolutamente todos os seus crimes e mentiras? Aquele momento de pânico absoluto dele foi a recompensa por anos de humilhação e desrespeito. E quando a Polícia Federal chegou para prendê-lo, baseada nas evidências que eu havia reunido meticulosamente, senti que a justiça estava sendo feita não apenas para mim, mas para todas as vítimas dos golpes dele. Carla, Marina, José, Cristina, Rodrigo, todas essas pessoas inocentes que tiveram suas vidas destruídas pelos crimes de Gabriel, finalmente teriam justiça. A condenação de Gabriel a 8 anos de prisão e de Teresa a 3 anos mostrou que crime não compensa. Eles passaram anos me vendo como uma idiota que nunca descobriria seus segredos, mas subestimaram completamente a força de uma mulher determinada a descobrir a verdade. Hoje, morando sozinha em minha casa quitada, com minha geladeira sempre cheia de coisas boas, posso dizer que aquela humilhação foi o melhor presente que Teresa poderia ter me dado. Ela me acordou para uma realidade que eu estava ignorando por amor cego e me deu a motivação que precisava para lutar pelos meus direitos. A ironia de tudo isso é impressionante. Teresa disse que minha geladeira estava igual a mim, sem nada de bom. Hoje, minha geladeira está sempre abundante, assim como minha vida. Gabriel riu daquela comparação cruel, mas hoje ele está numa cela de prisão, pagando por todos os crimes que cometeu. Essa experiência me ensinou que nunca devemos subestimar nossa própria capacidade de reação quando somos provocados além dos limites. Por anos, aceitei ser diminuída e humilhada porque achava que estava preservando meu casamento e minha família, mas descobri que não havia família real ali. Apenas exploração disfarçada de amor. A enfermeira que salva vidas todos os dias no hospital desenvolveu a mesma determinação para salvar sua própria vida de uma situação tóxica e criminosa. Usei as mesmas habilidades de observação, investigação e persistência que emprego no meu trabalho para desmascarar completamente os crimes que estavam sendo cometidos contra mim. Vocês que estão assistindo essa história precisam entender uma coisa muito importante. Nunca aceitem ser diminuídos ou humilhados por ninguém, seja marido, sogra, família ou qualquer outra pessoa. Quando alguém tenta nos fazer sentir pequenos, é porque está tentando nos manter sob controle para nos explorar de alguma forma. Confiem nos seus instintos. Se algo parece estranho no comportamento do parceiro, investiguem.
Se descobrirem mentiras pequenas, procurem pelas grandes. Se perceberem mudanças no padrão financeiro da família, exijam explicações transparentes. Nunca aceitem ser excluídos das decisões que afetam suas vidas. A tecnologia de hoje facilita muito essas investigações. Aplicativos de gravação, pesquisas online, consultas a órgãos de proteção ao crédito, contratação de detetives particulares, tudo isso está ao alcance de qualquer pessoa determinada a descobrir a verdade. O importante é agir de forma estratégica e legal, sempre reunindo evidências sólidas antes de tomar qualquer atitude. Minha história também mostra a importância de ter uma rede de apoio. Jéssica, minha melhor amiga, Dr. Carlos, meu advogado, Sr. Roberto, o detetive, Dra. Marina, minha terapeuta, todos foram fundamentais para meu sucesso. Nunca tentem enfrentar situações assim sozinhas. Busquem ajuda profissional e apoio emocional de pessoas confiáveis. Para as mulheres que estão assistindo, vocês são muito mais fortes do que imaginam. A sociedade nos ensina desde pequenas a sermos submissas, a abaixarmos a cabeça, a aceitarmos desrespeito para manter a paz. Mas essa paz construída sobre humilhação não vale nada. Melhor enfrentar uma tempestade com dignidade do que viver numa falsa calmaria baseada na própria diminuição. E para todos vocês, nunca subestimem ninguém. Gabriel e Teresa achavam que eu era boba demais para descobrir seus crimes. Pagaram caro por essa subestimação. Pessoas trabalhadoras, honestas e dedicadas às suas obrigações não são bobas. Somos estratégicas, observadoras e extremamente determinadas quando provocadas. A vingança que executei não foi movida apenas por raiva ou desejo de retaliação. Foi movida por justiça. Não podia permitir que eles continuassem destruindo vidas de pessoas inocentes. Não podia aceitar que meu trabalho honesto continuasse financiando atividades criminosas. Tinha a obrigação moral de expor toda a verdade. Hoje, sei que fiz a escolha certa. Minha vida está completamente reconstruída sobre bases sólidas de honestidade, trabalho digno e autorrespeito. Não tenho mais medo de ninguém tentar me diminuir porque sei exatamente do que sou capaz quando meus limites são ultrapassados. Gabriel e Teresa aprenderam da pior forma possível que escolheram a pessoa errada para enganar. A enfermeira que eles achavam tão submissa e controlável mostrou ser uma adversária muito mais inteligente e determinada do que eles jamais imaginariam. Agora, depois de compartilhar toda essa jornada com vocês, quero fazer alguns pedidos muito especiais. Primeiro, se essa história mexeu com vocês de alguma forma, se identificaram com alguma parte da minha experiência ou simplesmente gostaram de ver a justiça sendo feita, deixem o like neste vídeo. Cada curtida mostra que histórias como essa são importantes e merecem ser contadas. Segundo, e isso é fundamental, se inscrevam no canal Vingança do Dia. Tenho muitas outras histórias como essa para compartilhar com vocês. Histórias de pessoas que foram subestimadas, humilhadas, traídas, mas que encontraram forças para dar a volta por cima e fazer justiça. Cada inscrição nova me motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Terceiro, comentem. Quero saber a opinião sincera de cada um sobre essa história. O que acharam da minha atitude? Fizeram certo em me vingar dessa forma? Já passaram por situações parecidas? Conhecem alguém que viveu algo similar? Cada comentário é importante para mim e para construir nossa comunidade. Naveguem pelo canal e assistam outros vídeos. Temos histórias incríveis de vingança, superação e justiça. Cada história é única, mas todas têm algo em comum. Mostram que nunca devemos desistir de lutar pelos nossos direitos e dignidade. E agora, um pedido muito especial que pode fazer toda a diferença. Me ajudem através do Valeu Demais. Produzir conteúdo diário de qualidade como esse demanda muito trabalho, pesquisa, tempo e dedicação. Os custos para manter o canal funcionando, para trazer sempre histórias novas e interessantes, são significativos. Quando vocês contribuem através do Valeu Demais, estão investindo diretamente na produção de mais conteúdo. Cada colaboração, por menor que seja,
Me ajuda a cobrir os custos de produção e me permite dedicar mais tempo para criar vídeos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Não é só sobre dinheiro, é sobre reconhecimento pelo trabalho que faço para vocês. É sobre valorizar o esforço de trazer histórias reais, bem contadas, que podem inspirar outras pessoas a não aceitarem ser diminuídas ou exploradas. Seu "valeu demais" significa que esse trabalho tem valor e merece continuar. Sei que muitos de vocês são trabalhadores como eu, que suam para ganhar cada real. Por isso, qualquer valor que puderem contribuir já faz uma diferença enorme. O importante não é o valor da contribuição, mas o reconhecimento de que esse conteúdo agrega algo positivo às suas vidas. Comentem também sobre suas próprias experiências. Tenho certeza de que muitos de vocês já passaram por situações onde se sentiram desrespeitados, subestimados ou traídos. Compartilhem suas histórias nos comentários. Quem sabe sua experiência não vira um próximo vídeo do canal? Quero saber especificamente: o que acharam do desfecho da minha história? Acham que Gabriel e Teresa mereciam o que aconteceu com eles? Se estivessem no meu lugar, teriam agido da mesma forma? Deixem suas opiniões sinceras, porque adoro interagir com vocês. E uma última coisa muito importante: compartilhem este vídeo com pessoas que vocês acham que precisam ouvir essa mensagem. Todos nós conhecemos alguém que está passando por situações de desrespeito, humilhação ou exploração. Às vezes, uma história como a minha pode ser o empurrãozinho que essas pessoas precisam para reagir e lutar pelos seus direitos. Lembrem-se sempre: vocês são muito mais fortes do que imaginam. Nunca aceitem ser diminuídos por ninguém. Confiem na justiça, mas principalmente, confiem em vocês mesmos. Quando os limites são ultrapassados, é hora de mostrar do que realmente somos capazes. Gabriel e Teresa riram primeiro, achando que tinham encontrado a vítima perfeita para seus crimes e humilhações. Mas no final, fui eu quem ri por último, vendo-os pagarem por cada maldade que cometeram. E posso garantir, essa risada de vitória valeu cada lágrima que derramei durante essa jornada. Muito obrigada por terem acompanhado minha história até o final. Valeu demais por estarem aqui, por deixarem o like, por se inscreverem no canal e por me ajudarem a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, nunca desistam de lutar pela justiça.